Na chamada Renascença carolíngia, promovida pelo imperador Carlos Magno no final do século VIII, foram organizadas e instituídas escolas com o apoio da Igreja Católica. A cultura greco-romana, limitada até então aos mosteiros, passa a ser mais propagada e vai exercer influência no pensamento daquele período. As escolas sob influência da Igreja passam a seguir o modelo de educação romana e são lecionadas as 7 artes liberais. O trivium, formado pela gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, composto pela geometria, aritmética, astronomia e música. Nesse ambiente e com o posterior aparecimento das primeiras universidades, principalmente a partir do século XI, surge uma produção filosófico-teológica intitulada escolástica. Passa a haver a substituição da filosofia platônica e do neoplatonismo, muito presente na patrística, pelo aristotelismo, em razão de muitas obras de Aristóteles terem sido descobertas e traduzidas do grego para o latim. Na escolástica, permanece como problema básico a procura do equilíbrio entre fé e razão, mas o período escolástico pode ser segmentado em 3 momentos. Uma primeira fase que vai do século IX ao final do século XII, marcada pela convicção no equilíbrio entre fé e razão. Uma segunda fase que vai do século XIII ao final do século XIV, caracterizada pelo desenvolvimento de grandes sistemas filosóficos com ênfase nas obras de Tomás de Aquino, onde é considerado que o equilíbrio entre fé e razão é parcialmente atingida. E uma terceira fase que vai do século XIV até o século XVI, que representa o declínio da escolástica, acentuado por discussões que destacam as diferenças entre fé e razão. Um dos temas marcantes no período medieval foi a questão dos universais. A nossa capacidade cognitiva consegue organizar e dividir a multiplicidade de coisas individuais em grupos. Os universais são palavras que dão nome a conceitos gerais ou classes de seres como, por exemplo, carro, cachorro, rosa. São conceitos, ideias, essências comuns das coisas. São universais porque se aplicam a uma pluralidade de seres pertencentes a uma mesma natureza. Exemplo, ser humano. O ser humano em abstrato é um universal do qual cada ser humano, eu, você, o vizinho, o padeiro, fazemos parte. Esse tema dos universais, porém, gerou muitas discussões e muitas controvérsias. O filósofo neoplatônico Porfírio, nascido no século III, é considerado um entusiasta dessa questão dos universais. Escreveu uma obra chamada Isagoge, onde ele fomenta essa problemática que ganha corpo nos séculos XII e XIII. Qual então a relação entre as palavras e as coisas? Muitos pensadores medievais tentaram resolver esse enigma. Vamos destacar 2 posições opostas e também uma terceira a respeito dos universais: o realismo, o nominalismo e o realismo moderado. O realismo defende que os universais, ou seja, que as ideias, os conceitos existem de fato por si mesmos, separados das coisas. Nesse caso, existe o conceito universal
e a coisa separada desse conceito universal. Essa posição é evidentemente influenciada pela teoria das ideias de Platão, e os principais representantes dessa posição foram Santo Anselmo e Guilherme de Champeaux. O nominalismo mais racionalista defende que só existe a coisa em si, portanto não existem os termos universais, os conceitos fora da coisa, que seriam apenas palavras, daí a designação nominalista. Só existe a individualidade e os universais não passam de um nome ou convenção. A necessidade humana de catalogar e ordenar as coisas cria o conceito. O principal expoente dessa posição foi Roscelin de Compiègne. Essa posição foi muito criticada porque, se não existirem os universais, se forem apenas nomes, a gente não poderia conhecer nada, já que nosso esforço intelectual se dá através da abstração dos elementos contidos nos universais. Se essa abstração não fosse possível, ou seja, conhecer os universais, nós só poderíamos conhecer as coisas tendo um contato direto com elas, com cada uma delas, já que ficaria impossível a categorização. Isso nos impediria de, tendo contato com uma coisa, por exemplo, um carro, poder conhecer todos os outros carros. E há também o realismo moderado, que é defendido por Pedro Abelardo e Tomás de Aquino. Para essa posição existem apenas as realidades singulares. Todavia, é viável descobrir semelhanças entre os seres particulares por meio da abstração que permitem a formulação de conceitos universais. Os universais possuem existência, mas apenas formalmente no intelecto, embora tenham fundamento nas coisas. Assim, esses conceitos não são nem entidades metafísicas, como defendem os realistas, e nem palavras vazias, como defendem os nominalistas, porém sim discursos mentais que fazem a intermediação entre o pensamento e o mundo do ser. Esse tema dos universais, embora possa parecer sem sentido e desnecessário, promoveu repercussões intelectuais e teológicas importantes e avançou pela Idade Moderna e chegou até a contemporaneidade. Na modernidade, os universais foram explorados pelos empiristas Hume e Hobbes, que, acatando o nominalismo, afirmavam que as ideias não existem em si, porque só é permitido conhecer alguma coisa pela experiência. E na contemporaneidade, na filosofia da linguagem, onde se estabelecem reflexões sobre a relação entre linguagem e realidade.